Sinta a presença do Senhor onde você está agora. Abre as suas guardas. Deixa o Senhor ganhar espaço na sua vida. São poucos minutos de adoração. Explore, aproveite bem estes minutos. Oh, aleluia. Para o Senhor, sem constrangimento. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte. Boa noite, Aline, Moisés. Boa noite, Edna. Boa noite, Dilma. Boa noite, Marquinhos. Sejam bem-vindos. E aqueles que já estão se chegando. Vamos aproveitar esses instantes para nos deliciarmos da presença do Senhor. Sim, Senhor. Adore o Senhor, por favor. Receba a ação refrigeradora do Espírito Santo do Senhor. As coisas vão se colocarem no lugar segundo a vontade do Senhor. Grande, grande és tu, Senhor, digno de ser louvado, de ser adorado. Senhor, eu te agradeço por essas pessoas as quais estão acessando, Senhor, este canal digital, essa possibilidade, essa ferramenta, Senhor Jesus, para estreitarmos a nossa relação, a nossa intimidade contigo, Senhor. E não queremos abrir mão deste momento como uma mera possibilidade simplesmente, mas é um momento, Senhor, em que isso faz crescente em nossas vidas, ó Deus. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, que esta noite venha acontecer milagres em nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, Tu és um Deus resoluto, Tu és um Deus, Senhor, impetuoso, Tu és um Deus que luta e vence por nós, ó Deus. Não tem oponente, não tem adversário para Ti, Senhor Jesus. Oh, santo é o nome do Senhor.
Senhor perde o valor diante da vontade de te servir, da grandeza da sua presença. Mas tudo ganha significado a partir do momento que o Senhor está na nossa vida. As mínimas coisas ganham expressões. Oh Deus, alcança-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus nesta noite. E a tua palavra diz que os humilhados serão exaltados. Oh Santo é o teu nome. Sim, Senhor, tu dás atenção àquele que vai a ti, Senhor. Aqueles que vão a ti, a tua palavra diz que o Senhor jamais lança fora. Tu tens prazer em consolar, em curar, em libertar, enfim, de operar. Os milagres que são inerentes, só o Senhor pode fazer, que fazem parte dos teus atributos e que o Senhor quer distribuir entre aqueles que confiam em ti restritamente, Pai. Sim, Senhor, Tu és a nossa fonte, Tu és a nossa herança, Tu és o alfa, o ômega, Tu és o início e o fim, Senhor. Oh, aleluia, Deus. Sim, Senhor Jesus. Faz muito barulho pra Ele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olá pessoal, boa noite. Tenhamos bons momentos na presença do Senhor. Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Que o Senhor venha nos oferecer garantias. E o Senhor está sempre oferecendo garantias para aqueles que o amam, que o buscam, que o temem. Então esse boa noite não é uma boa noite simplesmente formal, é uma boa noite em que vai trazer uma nova perspectiva, algo que venha se realizar na sua vida. Então receba uma boa noite que desbrava, que joga por terra aquilo que não tem, não pode resistir à presença do Senhor. Boa noite, povo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Olá pessoal, sejam convocados a adorarmos o nome do Senhor, em nome de Jesus. Esta é mais uma edição de Semente de Vida, e agora somente as quintas-feiras, né? E isso cria, assim, um grande desejo de estarmos mais juntos. Mas tudo é um momento, assim, de estudo, de avaliação. E quem sabe a gente vai ter uma nova edição de Semente de Vida. Mas no momento, entenda, devido à volta aos cultos presenciais, tenho tido muita ocupação. Eu não gosto de fazer as coisas relaxadamente. Então, receba o meu abraço. Eu sou o pastor Jorge Antônio Pinto. Pastorei a igreja cristã de Nova Vida em Juscelino, um bairro de Mesquita, aqui no estado do Rio, na rua Celestino 197. Continuaremos falando sobre gigante. Abrimos um parêntese e agora migramos aqui a Semente de Vida aqui de domingo, 10 horas da manhã. Nós estamos agora tratando desse assunto gigante, e hoje nós falaremos sobre o terceiro gigante de um grupo de 4 gigantes que é encontrado em 2 Samuel, capítulo 21, 19 e em 1 Crônicas 20, versículo 5. Por que usando esses dois textos? Porque aparentemente traz um certo conflito de interpretação. O título dessa mensagem é: Não importa o gigante, Deus é maior. Então, eu esqueci de falar, mas como você pode ver depois no link, né? Se você quiser depois anotar alguns dados, algumas informações que será dada aqui, que trabalharemos muito com a parte acadêmica hoje. Então, hoje, creio que sob a direção do Espírito Santo, eu não pretendo, eu estarei comentando, pregando, levando um estudo breve sobre a derrota deste terceiro gigante, o penúltimo gigante desse naipe de 4 gigantes. E para isso eu peço a sua preciosa e máxima atenção, porque
terei que inevitavelmente apelar, pedir socorro para teologia. Teologia, tel, Deus, logia, estudo, palavra no sentido de estudar a Bíblia e Deus, obviamente. Pelo fato do gigante morto, em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 19, que diz: houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaaré, Orejim, o belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Já em 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5, mais à frente, diz o seguinte: houve ainda outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha haste com o eixo de tecelão. Então já se estabelece uma certa confusão, aparentemente. Oremos ao Senhor. Deus amado e querido, em nome do Senhor Jesus, somente em nome do Senhor Jesus, toca, Senhor, em nossas mentes, em nossos corações, em nossos espíritos, para que possamos sermos atraídos, Senhor, seduzidos pela Tua palavra, e que esta palavra venha trazer oportunidades ímpares, incomuns, de sermos abençoados em todo o tempo, e em todas as circunstâncias, em todas as situações, porque não importa o gigante, Deus é maior. Que assim seja em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Olha, há de se observar, em 2 Samuel 21, 19, que diz que houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaaré, Orejim, o belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão, algo em comum com os gigantes portarem esse tipo de arma, como Golias e outros também portaram. Pois bem, isso nós já falamos em algumas oportunidades, mas já no versículo 5 de 1 Crônicas 20, diz que houve ainda outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o geteu, desculpa, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Olha, se compararmos, e há de se comparar os dois textos lidos, um personagem a mais entra, Lami, que diz que matou Lami, irmão de Golias. E em 2 Samuel 21, 19, diz que feriu a Golias. Então se estabelece aí uma certa confusão. Em primeiro lugar, o objetivo de Deus, por intermédio das suas santas escrituras, não é gerar dúvidas e consequentes polêmicas, cujo resultado da soma de dúvidas mais polêmicas, o resultado é conflitos, confusões. A Bíblia, preste bem atenção, gente, e todos nós sabemos disso, creio, por ser escrita por homens, ela abre oportunidade para que haja erro de transcrição, mesmo sendo inspirada pelo Espírito Santo. A audição ou o entendimento podem conspirar quanto à real e precisa interpretação de alguns textos bíblicos, das Escrituras. Mas isto não quer dizer que o copista, aquele que escreveu, estava possuído por Satanás, ou a sua desatenção, o cansaço comprometeu, ou a sua própria natureza humana, ao lançar controvérsia entre a oralidade, a verbalização, o falar e o escrever. Porque existe uma diferença entre você falar e escrever. Você, quando escreve, você tem a oportunidade de rever o que você escreveu e consertar, adicionar, tirar, enfim, proporcionar uma conciliação entre ideias. Quando eu falo, nem sempre me oferece condição de me estacionar numa correção. Então eu cito como exemplo, quando um professor
dita um ditado e o aluno ou copiador, ele pode tornar-se refém de uma reprodução infiel. Se ele não falar, professor, foi isso que o senhor... Eu não entendi o que o senhor ditou. Se ele engolir aquilo ali ou partir para pressuposição, ele pode comprometer o texto. E existem alunos, por serem inibidos, tímidos, nem sempre levantam a mão e diz das suas dúvidas. Então, aqui nós estamos para levantar nossas mãos para o Senhor e dizer, Senhor, eu tenho algumas dúvidas, mas que com o meu coração sensível e com a ação do Teu Espírito Santo, com certeza serão dirimidas. Então, esta luta desenrolou-se no mesmo lugar em que Sibekai ou Saf lutou contra Sipai. No versículo 18 de 2 Samuel diz, depois houve ainda em Gobe outra peleja entre os filisteus, então Sibekai feriu Asaf, que era descendente de 2 gigantes. Existe essa unanimidade. E já foi explicado por que um menciona Gope e o outro menciona Jezé. Aqui em 2 Samuel menciona Gope, já em 1 Crônicas 20, versículo 4, menciona Jezé, ou seja, Gope não tinha um lugar assim que se conhecia com certa precisão. Agora, Jezé já era um lugar com precisão. Isso eu citei até no caso de Achatuba em Mesquita, né? E existe outra Achatuba em Nilópolis, falando de Mesquita, pode ser em Nilópolis também. Ela dá um lugar certo, exato, onde aconteceu um episódio. Mas quando se fala Mesquita, pode falar em Santa Elias, pode falar em Jacutinga, pode falar na Coreia, pode falar em vários lugares. Como se falar, aconteceu um episódio em Nova Iguaçu, de Austin a Juscelino é Nova Iguaçu, isso levando esse contexto em conta as estações ferroviárias, no ramal ferroviário. Então vamos conhecer um pouco deste Golias, que é o segundo a aparecer biblicamente. O primeiro fora derrotado por Davi em 1 Samuel 17, 50 e 51. Então, segundo estudiosos, levanta-se alguns argumentos ou opiniões sobre este segundo Golias. O primeiro, que Elana, que quer dizer Deus clemente, e Davi, amado, trata-se de uma única pessoa, da mesma pessoa, assim como Salomão, que quer dizer pacífico, atendia pelo nome de Gedidias, que quer dizer querido de Jeová, isso em 2 Samuel 12, versículo 24 e 25. Eu falei que talvez seja preciso anotar algumas coisas, né? Porque eu estou falando um pouco rápido. Contudo, e mais tarde eu vou reforçar esta tese não goza de garantias ou veracidade bíblica de Elana ser Davi, embora, no caso, Salomão era o mesmo que Gedidias, como eu já falei. Por quê? É diferente. A paternidade de Davi é diferente da de Elana. O pai de Davi, Jessé, em 1 Crônicas 12, versículo 13 ao 15, Jessé teve 7 filhos. O primeiro Eliabe, o segundo Abinadab, o terceiro Simeia, o quarto Natanael, quinto Radaí, sexto Ozem e sétimo Davi. Já no versículo 16 de 1 Crônicas 2, citam 2 mulheres, Zeruia e Abigail, como filhas de Jessé. Pois bem, vamos avançar um pouquinho mais. Quanto a Elana, de quem ele era filho realmente? Nós lemos aqui, em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 19, que ele era filho de Jaaré, Origim. Já no versículo 5 de 1 Crônicas 20, é um estudo também, tá? Diz que ele era filho de Jair, ou seja, aquele que ilumina, né? Este vocábulo, esta palavra, sob a forma de Jaaré, Origim, é o mesmo que Jair. Origim é um substantivo próprio, hebraico,
que funciona como um sobrenome, para dar apoio para o prenome, para que não fique capenga. Serve como referência rudimentar. Vamos dizer assim, quando se fala em mim, se não sabe o meu nome completo, o Jorge da Heloísa. É uma possibilidade, é uma oportunidade que eu estou oferecendo gramaticalmente em termos hebraico para você entender um pouquinho mais. Então, neste caso, Jaaré dispensaria Origim, sendo que o copista trouxe-o da linha inferior, que não havia necessidade, enxertando, incorporando, admitindo para dar uma diferença quando falasse, porque existiam vários Jair. Entendendo? Por exemplo, quando se fala Jesus, filho de Davi, porque existiam vários Jesus. Como o sobrenome de Jair, ele ilumina, ele levanta, então este foi o primeiro erro, assim dizendo, se é considerado um erro do copista em não colocar o mesmo nome, Jair, Jaaré, Erigim, mas são as mesmas pessoas, se pode ser considerado outro. Agora, eu quero engrossar o caldo um pouquinho mais, preste atenção. Quando se fala, aí no capítulo 20 de Crônicas, versículo 5, né? Houve ainda outra batalha contra os filisteus e Elana, filho de Jair, matou Lami. Lami, me lembra da Aline Lami, nossa querida irmã, né, que mora lá em Anchieta. Irmão de Golias, o Geteu, e aí por aí vai. No versículo 19 de 2 Samuel 20, diz: houve em Gobe outra peleja contra os filisteus, e Elana, filho de Aré, Origim, o mesmo que Jair, o belemita, feriu o Golias, o Geteu. Você observe que ele omite aí, intencionalmente, Lami e irmão, obviamente irmão de Golias. Mas por que isso acontece? Vamos encafifar um pouquinho. Pergunta-se, onde está a verdade? Então vamos estudar os textos em que envolve essas duas passagens. 1 Coríntios 20, versículo 5, e 2 Samuel, versículo 21, 19. Eu estou sendo muito rápido? Creio que estou sim. Mas depois, se você tiver dúvida, tem essa possibilidade de você rever, tá? Que eu quero terminar no horário. Comparando-se os textos em hebraico, não estou querendo desfilar conhecimento não, por favor, tá? É um apelo, é um socorro que eu peço. Entre si, nota-se uma grande semelhança entre a escrita. Eu falei de falar e escrever. Por exemplo, em 1 Crônicas 20, versículo 5, quando tem essa expressão, Elana, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, em hebraico é Ati Loemi Hai. Ati Loemi Hai, que é uma partícula intraduzível do objeto direto hebraico. Isso nos leva a entender o seguinte, que Laemi, Lami, aí quer dizer irmão, está aqui mencionado, irmão de Golias. Tá? At é para iniciar a frase, a oração. Mas, em 2 Samuel 20, 21, 19, diz o seguinte, Elana, filho de Jair, Origi, o belemita, feriu a Golias, o Geteu. Elemite, Lami e o seu grau de parentesco, irmão de Golias. Meu Deus, o que isso acontece? Por que isso? Porque em 2 Samuel 21, 19, já não começa como At Laemi Ami. Começa com, olha só, preste bem atenção, o fonema. Começa com Bet Laemi At. Qual é essa diferença que acontece, pastor? Ou professor? At
Bet quer dizer lá em mim, belemita e ate. Bet, ate, belemita. Então se lê belemita. No caso aqui, no versículo 19, bet, ate, belemita. Sim, acho que até aí está entendido. Que é uma correção que o autor de 2 Samuel fez. Então, no final, aqui no versículo 19, exclui a palavra Ahi, que quer dizer irmão em hebraico, que é mencionado lá em 2 Crônicas 20, 1 Crônicas 20, versículo 5. Ora, isto quer dizer que há uma restauração no sentido gramatical. Não é ate, é bet, quer dizer belemita. E agora como que a gente vai entender? Isso se chama sofrer de uma aparente corrupção gramatical por intermédio do erro do copista, daquele que copiou. Então logo, 2 Samuel 21, 19, ser acariado, ser cruzado com 1 Coríntios capítulo 20, versículo 5, virá à tona uma interpretação severas de dúvidas. Quem não estiver entendendo, levante a mão. Ou então manda para a Heloísa, tá? Deu para entender? Se você pegar os dois textos, embora trate da mesma cena, do mesmo cenário, do mesmo episódio, do mesmo fato, essa cariação pode produzir severas dúvidas quanto às questões interpretativas. Então, enumeremos algumas que nós vamos considerar possíveis soluções para estas dúvidas. Preste bem atenção. Existiram dois Golias distintos. Ponto pacífico. O primeiro, executado por Davi. Este indivíduo, esse Golias, primeiro, executado por Davi, ele tinha nacionalidade filistia. Vamos lá, volte lá em 1 Samuel, por favor, 17:50 e 51. 1 Samuel 17:50 e 51. Diz o seguinte: assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. 51 para reforçar. Por isso, Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Então, já está estabelecida a primeira diferença. Este primeiro Golias se tratava de um filisteu. Já o segundo Golias, derrotado por Elana, ele era de nacionalidade geteia, ele era geteu. Isso há uma harmonização, uma confirmação entre 1 Samuel 21, 19 e 1 Samuel 20, 1 Crônicas 20, versículo 5, dizendo que a nacionalidade desse homem era geteia. Até aí, tudo bem. Então fica patenteado que não eram os mesmos Golias. O terceiro ponto, que ambos Golias foram derrotados. Existe essa tese. Por uma pessoa só, por uma única pessoa, que Davi e Elana eram a mesma pessoa. Assim como Salomão atendia também pelo nome de Gedidias. Ora, eu já falei que esta tese não goza de garantia nem de veracidade bíblica, porque Davi foi o sétimo filho de Jessé, o caçula. Só estou falando para endossar mais ainda. Ao passo que Elana era filho de Jair, ou Jaaré, Origim, né? Então, não se tratavam da mesma pessoa. Sim, agora vamos ver. E Golias? Existiram dois Golias, porque naquela época eles eram comumente, os nomes eram comumente encontrados em duplicidade. O Antigo Testamento cita vários nomes.
repetidos. Avançando mais um pouquinho, o quinto ponto. E alguns defendem a tese de que a expressão Lami, irmão de Golias, dadas as dificuldades de garantias gramaticais, vale-se do texto original para pacificá-las, ou seja, lançar mão de versículo de 2 Samuel, versículo 21, capítulo 21, versículo 19, que pacifica. Ele diz, torna a dizer, o belemita feriu a Golias. Deu para entender? Foi um erro do copista. A última sugestão teológica, similar ao quarto índice, que existiam 2 Golias e que comumente eram usados nomes em duplicidade, ou até mais vezes, no Antigo Testamento, similar a esta possibilidade teológica, aí nós acrescemos o quê? De que o nome Golias era usado para gigantes, assim como Aques era usado como título monárquico para um rei filisteu. Assim como o faraó era usado para os egípcios, assim como o czar veio ser usado para os russos, assim como o Kaiser foi usado para os reis alemães, germânicos. Deu para entender? Então, logo, não há conflito em dizer que Davi e Elana mataram Golias diferente e eram pessoas diferentes. O importante comentarmos, sem duvidar, que um homem de estatura normal venceu um gigante com total segurança bíblica. Que esse Golias poderia ser o nome de um Golias, como nome de batismo, vou usar essa expressão, ou que seria um título, ou um apelido usado para os gigantes. Mas nós entendemos que era um gigante a partir do quê? Do uso do eixo do tecelão, que só os gigantes poderiam usar. Então, o copista errou por 2 vezes, pelo menos. A primeira não tão erro assim, mas poderia comprometer, tratando Jair e Jared elegido, lançando dúvidas sobre a paternidade de Elana, que é preciso, agora sim, nós vamos trazer para a praticidade das nossas vidas, que nós precisamos de pelo menos termos um mínimo de luz do conhecimento bíblico para desconsiderarmos e sermos misericordiosos com aqueles que erraram ao copiar ou transcrever textos bíblicos. E que para muitos passam desatentos, porque não são estudiosos da Bíblia e nem têm a obrigação de serem. Mas quanto a nós, temos que estudar a palavra do Senhor, sabe para quê? Para combater a desatenção. Preste bem atenção, a importância de conhecermos a palavra e todo o seu conteúdo que é nos exposto, para vencermos os dias maus, para sermos curados de doenças, do cansaço do dia a dia. Para isso é preciso eliminarmos a dificuldade de aprendizado. Porque o que a palavra diz? O meu povo sofre por falta de conhecimento. O profeta Oséias, preocupado com a saúde espiritual e física do povo, porque sofria, passava por flagelos, porque não conheciam a palavra do Senhor. Ou se conheciam, ele não quer dizer que de não ouvir da palavra, creio que maciçamente, grande maior parte das pessoas conhece a palavra do Senhor. Mas o problema é dar oportunidade, ter tempo, gastar tempo de interessar-se pelo devocionário bíblico, pelo estudo da leitura da palavra do Senhor, para eliminar qualquer tipo de foco de dúvida ou desinformação bíblica, ou deixar de pegar carona na sabedoria dos outros. Eu não consigo entender a Bíblia. Consegue, em primeiro lugar, leia pedindo auxílio ao Espírito Santo. Amém? Isso é indiscutível. Segundo, não leia a Bíblia de capa a capa. Foque num determinado texto. E ali você vai
consumindo no bom sentido, você vai extraindo. Eu sugiro para aqueles que estão no início da caminhada, que não comece pelo Antigo Testamento, não é desprezando. Eu estou falando porque eu estou tentando trazer, em nome do Senhor Jesus, vou trazer para uma linguagem que você entenda. Até agora talvez você não entendeu muito palavras em hebraico e tal, mas agora eu estou falando da necessidade de conhecer a palavra, não simplesmente pegando carona na sabedoria dos outros e dizendo, eu não posso. Você consegue sim, claro que consegue. Estes elementos de interesse, devoção à palavra do Senhor, compõe e constitui a sua estrutura, deve fazer parte da sua natureza humana. Hoje, quem sabe é uma aula, mas agora a gente vai começar a falar do nosso dia a dia. Torna-se tal, Oséias, o meu povo sofre por falta de conhecimento das Escrituras. Já no Novo Testamento, fala que sobre a palavra do Senhor, que julgais conhecer nela a verdade. É preciso conhecer a palavra, porque é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, não é simplesmente um apertar de mão à verdade, é abraçar a verdade, é sentir o calor da verdade. Porque, olha, uma das coisas horríveis, eu pelo menos para mim agora, nesse momento, a gente tem que cumprir essa distância, né? Mas de apertar a mão da pessoa, você já viu alguém que aperta assim, ó, na ponta dos dedos? Assim, uma economia, né? Ou então que dá um abraço assim, não tão oferecido no sentido, não é pejorativo, de você sentir que aquela pessoa está te abençoando com um abraço, você abençoando aquela pessoa. Então, seja qual for o problema do copista, ele não tornou-se infiel aos propósitos de Deus. Ele não se tornou uma contradição, porque nos dado oportunidade de estudarmos a palavra. Isso eu estou fazendo um breve resumo. No dia que nós voltarmos aos nossos estudos lá na igreja, eu pretendo estudar com mais detalhes, e você é meu convidado. Você é meu convidado. Vai ter um material de graças, tudo de boa, tá bom? Então, estes elementos que eu falei, de não pegar carona na sabedoria dos outros, de exercitar o nosso devocional, de desejar conhecer a palavra do Senhor, de nos tornarmos refém da palavra do Senhor, torna-se uma dieta alimentar para nós, que vai mostrar como nós somos nutridos pela palavra do Senhor, e que nenhuma força descomunal contrária à nossa, e obviamente contrária aos propósitos do Senhor, chamado gigante, que é o gigante da desinformação, que se manifesta na dúvida, que desemboca no desânimo e nas reclamações, não terão oportunidade. Você terá uma vida saudável espiritualmente. É preciso estudar a palavra. Amém? Amém. Eu estou te incentivando a ler mais a palavra, a atenção, o crédito, a importância dada às Escrituras, automaticamente repreendem, vencem todos os elementos nocivos à sua saúde física, bem como a sua saúde espiritual, uma a uma. É aquele momento em que você não precisa tanto recolher a palavra, porque você já está armazenado de registros bíblicos, que quando você vai orar, vai ocorrer um versículo que vai acionar a sua fé, que vai te proporcionar um momento de íntima e necessidade de comunhão para combater esse estado, ou seja, esse estado de melancolia, de pesar, de tristeza, de uma doença incurável. Deus pode curá-la através do conhecimento da sua santa palavra, porque você está derrubando um gigante da desinformação, da acomodação espiritual. Torna a dizer, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Isto é criar anticorpos para a sua vida. Não existe várias vacinas, e agora está sendo testada as vacinas anti-coronavírus,
a Sputnik, que eu acho interessante essa vacina russa, Sputnik. Eu não sei se você vai levar uma aplicação da vacina e vai lá no espaço, né? A palavra do Senhor tem esse efeito vacinatório, é antídoto contra a incredulidade, é antídoto contra a oscilação, é antídoto de você viver a palavra do Senhor como mero modismo, mas viver apacentado pela palavra. Então, a sua inferioridade perante os gigantes da vida pode e deverá ser vencida de acordo com o seu grau de esclarecimento e entendimento bíblico. Eu não estou dizendo, eu não estou pregando uma autonomia, o que nós devemos conhecer para nos isolarmos uns dos outros, não. É como se fosse uma coxa de retalho, o teu conhecimento aliado ao meu, ao de Heloísa, a de outras pessoas. Isso vai cobrir pessoas que estão precisando do aquecimento do Espírito Santo. Mas não é só simplesmente assim, vai dar valsa, a Bangu, de qualquer forma. É conhecendo a palavra, de forma solene, mas consistente, para não ser levado pelos ventos das vãs doutrinas. O apóstolo São João diz que a manifestação do anticristo virá também através disso. É não cair no canto da sereia. Nem tudo que reluz é ouro. Olha, eu quero te trazer 3 versículos para nós encerrarmos. Você não precisa abrir, tá? O Salmo 119, versículo 130, o salmista diz o seguinte: a revelação, preste bem atenção, endossando essa mensagem ou estudo, se você preferir, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Então, olha só, teve discípulos do Senhor que eram o quê? Pescadores, homens rudes. João, Pedro, Tiago. João e Tiago eram homens violentos, filhos de trovão. Então, a revelação das tuas palavras, Salmo 119, 130, esclarece e dá entendimento aos simples. Ou isto quer dizer que a palavra do Senhor está ao nosso alcance. Falei e não terminei. Eu estou tão assim motivado por esta palavra que, para você que está iniciando a sua caminhada de leitura, comece por Salmos, vá até os Evangelhos, Mateus, Marcos, João, Lucas, depois vá até as epístolas paulinas, e por aí você vai. Você vai ver que algumas passagens, várias passagens no Novo Testamento, se reporta ao Antigo Testamento. Aí vai produzir esse interesse de saber por que o apóstolo está falando isso e se referindo-se ao Antigo Testamento. Várias passagens que não dá para a gente falar agora. O salmista Davi, no Salmo 19, versículo 7, Salmo 19, versículo 7, diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Está falando de pessoas aqui simples, que não pode colocar a sua simplicidade como sinônimo de fracasso, de ser inculta, porque o culto, a cultura pode ser feita através da palavra, e deve, porque a palavra do Senhor é a cultura. Provérbios 6, 23, de Salomão. Falei de Davi, agora estou falando de Salomão, seu filho de Davi. Provérbios 6, 23, para encerrarmos, é a saideira. Porque o mandamento é lâmpada. Não pode ser discutido. E a instrução, luz. É necessário ter luz para que venha direcionar o nosso entendimento. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Está explicado. A grosso modo, porque existem várias e várias outras passagens bíblicas que endossam, incentivam, incitam-nos a ter interesse pela informação bíblica, para vivermos uma vida saudável, uma vida com recursos
em que você não será abatido, perplexo, como diz São Paulo em Coríntios, perplexos, mas não abatidos. Há coisas que nos causam perplexidade. Você tem visto os noticiários ultimamente, seja via internet, né, as plataformas digitais, TV, jornal físico, de como pode um servo ou uma serva do Senhor cometer tal gravidade. Você sabe do que estou falando, mas eu não quero tocar nesse assunto. Mas se nós estivermos pautados na palavra, Caim não matou Abel? No primeiro homicídio? Por inveja? Então, quando eu me porto assim, criticando exaustivamente alguém, eu excluo a misericórdia. Sei que está errado, que isso está fora da normalidade, não só bíblica, mas de comportamento de cidadão para cidadão, de relação humana. Mas, meu Deus, quantos absurdos nós já presenciamos e iremos presenciar. Isso não pode ser abalado, porque eu não vou à igreja, porque o pastor faz isso, faz aquilo. Em todo lugar se faz. Mau caráter, pessoa de má índole existe em todos os lugares. Como também existe pessoa de boa índole em todos os lugares. Isso não é o termômetro da igreja. Isso é uma justificativa para aqueles que não querem ou usam o seu conhecimento para duelar com os outros. Porque tem pessoas que têm, assim, possuído de um conhecimento, é um expert na palavra, mas para poder duelar, para conflitar. E o objetivo da palavra do Senhor foi, como eu falei aqui, logo no início da nossa fala, não é gerar dúvidas, não é dar consequentes polêmicas e ter como resultado conflitos. O objetivo da palavra é pacificar. Como aqui gramaticalmente e espiritualmente, segundo Samuel 21, 19, pacifica, esclarece o sentido de 1 Crônicas 20, versículo 5, o erro do copista. Amém? Então seja misericordioso. Os misericordiosos herdarão o reino dos céus. Se o copista errou, se fulano atualmente errou, vocês estão entendendo o que eu quero dizer no momento, né? Que está muito em voga, né? Olhe para o Senhor. Mas não deixe para olhar para alguns homens, não. Porque essa história de que olhe para Cristo, eu tiro a minha responsabilidade como homem, como pastor, como pai de família e como cidadão. Tem que olhar para mim, tem que olhar para você sim. Olha, Pedro e João a porta do templo de Formosa, aquele coxo que eles interpelaram, que estava pedindo, foram interpelados, estava pedindo, estava fazendo aquele ponto de mendicância, e ele falou, eu não tenho ouro nem prata, mas eu te dou a ordem, levanta e anda. Mas ele sustentou, ambos segurou a mão do mendigo e ajudou. Ou seja, ele falou, olha para nós os dois. Tem que olhar para nós sim. Essa história de pessoas que dizem, não olha para mim, ou faça o que eu faço, faça o que eu falo, né? E não faça o que eu faço, um negócio assim. Isso aí é contraditório. Eu tenho que inspirar, você tem que inspirar confiança. E isso só pode ser através de conhecer a palavra. Não importa se os problemas são iguais, se são Golias na tua vida. O importante é que existe um Deus que é maior do que todos eles. Amém? Amém. Então, eu te aguardo quinta-feira próxima e eu irei falar sobre o último Golias desse naipe de 4 Golias. Um gigante meio estranho, né? Versículo 20, já para deixar você já encafifado e pensando. 2 Samuel 21, 20, que diz, houve ainda outra peleja, esta foi em Gate, território filisteu também, cidade de Filistia, onde estava um homem de grande estatura, olha, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Que Deus te chame a atenção para esse gigante que gozava desta anomalia, né? E nós iremos falar. Você vê que tem muita coisa para ser falada. Cântico de Salomão. Falei 2 domingos lá na igreja,
e você assistiu, e talvez eu venha falar mais alguma coisa desse domingo, porque sempre tem alguma coisa. Vamos orar? Vamos encerrar? Falei rápido pra caramba hoje, né? Puxa, se eu fosse espírito, eu tinha incorporado o espírito do Ayrton Senna, né? Olha, uma coisa, eu não quero assumir um compromisso contigo, mas eu quero, quem sabe, no final dessas mensagens aulas, né, sobre gigantes, todos receberão um diploma de gigantólogos. Amém? Carteirinha de gigantólogos, tá? Vai te dar direito a entrar em teatro, pagando meia, em cinema. Agora, em termos de transporte, eu não sei, vai depender da FETransporte. Mas eu estou entrando em contato com a área cultural e você vai ganhar um diploma de gigantólogo com uma carteirinha. Amém? Vamos orar ao Senhor? Tem pedido de oração? Tem. Feche os seus olhos, por favor. Torna a falar, é preciso conhecer um pouco mais do nosso Deus. Não só um pouco mais, conhecer mais desse Deus. Senhor, Deus e Pai, eu quero te exaltar, te bendizer por este povo cativo que já se tornou frequentador assíduo deste momento, deste dia, desta hora, Senhor. Não pela minha grande sabedoria ou sapiência, Pai, mas pelo Espírito do Santo do Senhor que está em nossas vidas e que nos atrai e nos inunda. Senhor, baseado nesta pregação, nessa mensagem de hoje, que é preciso conhecer a Tua Palavra para dirimir dúvidas, para ter uma vida contrita, uma vida reta, uma vida definida, uma vida sem pegar carona na fé dos outros, no conhecimento. Eu quero pedir que o Senhor venha tocar, Senhor, em Marilza, que está deprimida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te pedir a cura também por Rubem Costa, porque Tu és fiel para completar a obra iniciada. Visita, Senhor, Rubem Costa, visita a sua esposa Enilde, visita toda a sua parentela, Pai. Também por Marilza, eu oro pelo seu filho, o Maicon, Senhor Jesus. Toma nas Tuas mãos. Ó Deus, eu oro também, Senhor, por Márcia, que está em franca recuperação da cirurgia no joelho, a nossa irmã querida, que Deus abençoe. Eu oro pelo pedido que é apresentado por Mara Cleide, a minha querida prima, irmã, por sua nora, que operou a coluna, é a Camila, né? É isso, Priscila. Priscila, que Deus abençoe, que Deus proporcione o pronto restabelecimento e a devolução ao seu convívio em família. Marilza agradece, oh glória a Deus. Quero orar primeiro pelo cunhado da irmã Márcia, que Deus toque na vida do cunhado da irmã Márcia, naquela área que ele precisa tanto, em nome do Senhor Jesus. E agora eu quero agradecer pela Elizabeth, amiga da Marilza, que mora em Brasília, que estava vivendo um momento depressivo e agora está também numa recuperação estupenda. Se você vê a foto dessa mulher, não parece que ela estava passando por esse momento depressivo. Eu quero orar agora, em nome do Senhor Jesus, tenho 3 minutos, por Aline Moisés, por Edna, minha cunhada, por Dilma e Marcos, por Eliana Vassolé e sua família, por Silas, seus filhos, por Márcia Gomes, por Marilza, por Thalita, minha filha. Em nome de Jesus, coloca minha filha nas Tuas mãos, para que Teu nome seja glorificado na vida da sua filha e no seu lar. Por Mara Cleide, Senhor, minha querida prima, Senhor, abençoa não só a Mara Cleide, mas todos os meus primos, todos os meus parentes, aí em Angra e em outros lugares, em nome do Senhor Jesus. Eu oro por Meleli. Eu oro por Meleli, Senhor. Oh Deus, pelo meu xodózinho, pela irmã Maria. Beijo, irmã Maria. Eu oro pela minha irmã Maria Luísa. Deus abençoe. Por Sandra Marques, ó Deus, a sogra da minha filha. Deus abençoe esta mulher guerreira. Por Clarinha, por Ana Clara. Deus abençoe. Por Midian, namorada do Diogo, meu sobrinho, guitarrista da igreja. Que o Senhor venha fazer algo além das suas expectativas e das suas necessidades, Midian. Eu oro por Adriano Vieira, que Deus abençoe você com as suas necessidades, com aquilo que você precisa do Senhor. Que eu oro por Maralice
Araújo, que Deus abençoe também, que nenhum gigante venha ter força para resistir à presença do Senhor, e não terá, porque Deus é maior do que todos os seus gigantes, Maranice. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro por Val Monteiro, a nossa querida Val, com saudade da irmã, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a irmã Val, sua filha, seu neto, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Já retornamos aos nossos cultos presenciais. Tenho sentido a falta de muita gente. É necessário fazer o cadastramento. Já falei para a nossa defesa legal e jurídica também. Nossos cultos, 9 horas da manhã e 18 horas presencial e online. Você pode agendar até hoje. Você pode agendar até hoje, seria até às 18 horas para o culto da manhã. Mas você pode agendar até 21h30. A Natália, nossa administradora, está atenta a isso. E depois abriremos para o culto de domingo à noite. Deem valor, deem crédito a este momento que nós precisamos da sua colaboração, de dividir o povo, migrar um pouco da noite para de manhã, para não saturar o culto da noite, não ter aglomeração. Tá bom? Que Deus abençoe, rico e abundantemente. Até o nosso próximo encontro, domingo, 18 horas, no nosso templo, tá bom? E já com saudade. Não me abandone, mande um comentário. Você que está pela primeira vez, convide outras pessoas e diga de onde você é. Que Deus abençoe rico e abundantemente. Paz de Cristo. Raul também, o diácono Raul. Toda igreja tem que ter um Raul. O diácono Raul é uma benção, mas só não pode chamar Raul. Paz, Deus abençoe e um grande abraço. Até mais ver, se Deus permitir.